isolados, prestamos mais atenção em nossos pensamentos? Qual o papel que as doenças desempenham em nossas vidas? Se Deus é amor, por que existe violência na natureza? Todos encontramos nossos parentes após a morte? Até que ponto há espíritos que nos atrapalham? Caminho de Damasco prossegue na semana só com atividades online. Muito bom dia, ouvinte. Hoje, domingo, 16 de agosto, inverno de 2020. Iniciamos mais uma edição de Momento Espírita, 48 anos no ar. Agora são 11 horas e 33 minutos em Garça. Recomende o programa Amigos e Familiares. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use seu bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, telefone, escreva ou nos envie sua mensagem por e-mail ou por WhatsApp. Elas serão sempre bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor a qualidade do programa. O programa é do ouvinte. Nossos contatos são os seguintes, todos com o DDD 14. Telefone fixo 3471-0700. Celular 981-79-2405. E o WhatsApp 997-51-2397. Nosso e-mail é momentoespírita@caminhodedamasco.org. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária. O endereço é Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1725, Garça, São Paulo, CEP 17.400-000, ou ainda nos entregar pessoalmente o seu recado. Contamos com sua participação. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais, ao final desta edição. Jules e Francine, autoria de Jorge Sincorá dos Santos. O cenário desse romance é a França do século XVII. Jules e Francine são os personagens em torno dos quais giram fatos que decorrem de vidas passadas. Jules e Francine é mais uma obra da editora M, e que já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Se você quer concorrer ao sorteio de um exemplar do livro Jules e Francine, ligue até o meio-dia para um destes números. Telefone fixo DDD 14 3471 0700, celular também DDD 14 981 792405, ou mande mensagem para o WhatsApp 997 512397. Ganhou o livro no domingo passado nossa habitual ouvinte Eide Roque, residente em Garça. Esta é a apresentação número 2153 de Momento Espírita, 48 anos no ar. Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora do programa. A apresentação, Juliana e Luiz Eduardo. Contamos ainda com a colaboração do Mares na secretaria e a participação da Sônia. Ligue agora e participe. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, todos sabemos que a grande diferença entre o ser humano e os animais, também chamados de irracionais, é o pensamento. Não estamos afirmando que os animais não pensam, mas sim que seu pensamento é muito limitado em relação ao pensamento humano. André Luiz afirma que o homem tem um pensamento contínuo e flexível, enquanto que os animais têm um pensamento rígido e fragmentado. A par disso, o pensamento humano é notável, algo extraordinário. Basta ver o que o homem vem descobrindo e criando ao longo dos séculos, os tesouros da cultura, da religião, da filosofia, da ciência, das artes, da tecnologia.
O pensamento é a projeção mental de Deus em nós. É onde está a semelhança entre nós e o Criador, a que a Bíblia se refere quando diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Pensar é uma faculdade complexa, que envolve, dentre outras coisas, a memória, o raciocínio, a criatividade, os sentimentos e a imaginação. Desse modo, não é difícil concluir que o pensamento é algo que em nossa vida funciona sem interrupção, durante as 24 horas do dia, quer estejamos acordados ou dormindo. Num momento como este, ameaçados com a propagação do coronavírus, em que somos obrigados a nos recolher dentro de casa durante o maior tempo possível, temos a oportunidade de perceber melhor a importância do pensamento e como ele funciona. Recentemente, cientistas das universidades da Virgínia e de Harvard, nos Estados Unidos, fizeram 11 experiências diferentes para ver como as pessoas reagiam quando passam algum tempo sozinhas, principalmente se não estão fazendo nada. Mais de 200 indivíduos participaram desse experimento. Alguns eram estudantes universitários, outros eram voluntários com idades entre 18 e 77 anos, recrutados em locais tão diferentes quanto uma igreja e uma feira. Os pesquisadores pediram que essas pessoas se sentassem sozinhos em um quarto sem adornos, sem telefone celular, sem material para leitura, sem nada para escrever. E depois que elas relatassem como fizeram para se entreter sozinhas com seus pensamentos, entre 6 e 15 minutos. O resultado surpreendeu. Mais de 57% dos indivíduos acharam difícil se concentrar e 80% disseram que seus pensamentos vagaram. Cerca da metade não gostou da experiência, o que levou o cientista a concluir: a maioria das pessoas não gosta de apenas pensar, elas preferem ter algo diferente para fazer. Se nós tivéssemos consciência do poder do pensamento, ficaríamos pasmos e até envergonhados diante de nossas atitudes no dia a dia. O mundo exterior se torna cada vez mais atraente, exercendo poderoso fascínio sobre os indivíduos, e a tendência é cada vez mais acentuada no sentido de ocupar cada vez mais nosso pensamento. O ambiente social que nos rodeia é cheio de estímulos visuais, sonoros e olfativos, facilitando demais a nossa vida e nos dispensando de usar o raciocínio e a imaginação. As facilidades da vida moderna, ao contrário do que muitos podem pensar, ao invés de nos ajudar, muitas vezes acabam contribuindo para que fiquemos mais confortáveis e mais acomodados, utilizando o mínimo de esforço necessário. Quanto mais as máquinas trabalham, mais as pessoas descansam. Por outro lado, se usássemos mais o pensamento, se nos concentrássemos mais nos problemas que temos a resolver, com certeza seríamos pessoas mais competentes e de muitas e variadas respostas. Isso quer dizer que na medida em que dispensamos o esforço até para pensar, dificultamos nosso crescimento interior e passamos a caminhar mais devagar no caminho da evolução. O pensamento é a maior força do mundo. Creia nisso. Jesus já o afirmava no seu tempo, quando ressaltou o poder da fé, criando aquela célebre frase: "A fé remove montanhas", referindo-se então ao poder do pensamento. Por isso, caro ouvinte, num momento como este, talvez único na vida de todos nós, utilizemos o recurso do pensamento em valores que nos dignifiquem a condição de seres humanos e espíritos imortais. Nada acontece por acaso,
E aproveitando o ensejo que a vida nos oferece, utilizemos nosso tempo para crescer espiritualmente. Uma boa leitura, um programa instrutivo na televisão, uma conversa proveitosa, atitudes e gestos de afeto para com os mais próximos, revisão de sentimentos e atitudes, dedicação total a alguma tarefa de utilidade dentro de casa, fortalecimento da fé, exercício da oração, são algumas das muitas atividades com que podemos trazer um pouco do reino de Deus para dentro de nós. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, estamos aguardando suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que o ouvinte quer saber. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Eis as questões que selecionamos de nossos arquivos para o programa de hoje. Sobre a doença e a cura. Se temos de sofrer para aprender, segundo a doutrina espírita, e se a doença está nos ensinando algo que precisamos aprender, é certo pedir a Deus que nos cure? A pergunta tem lógica, mas cada situação precisa ser melhor compreendida. Para isso, vamos fazer uma comparação que vai nos ajudar a entender o que a doença pode significar. Para que o aluno vai à escola? Certamente o aluno vai à escola para aprender. Mas aprender não é fácil, requer interesse, vontade, esforço e muitas vezes sacrifício. Para superarmos todas as fases do aprendizado, portanto, o aluno terá que enfrentar dificuldades, e dificuldades geram sofrimento. Assim como na escola, também na vida sempre haverá situações em que teremos de encarar um problema mais difícil, que vai exigir mais de nós que o comum dos problemas. Vai exigir paciência, autoconfiança, determinação e, sobretudo, um maior empenho de nossa parte. Para alcançarmos uma meta, quase sempre precisamos abandonar outra. Por isso, haverá momentos de vacilação, de medo, de insegurança, de desânimo. Mas voltemos ao exemplo da escola. Para o aluno resolver seu problema, é certo pedir ao professor que retire dele o problema ou então que resolva-o para ele? Não. Você sabe que não é certo, pois se assim for, o aluno não vai aprender o que o problema lhe quer ensinar, não é verdade? Mas será sensato, então, esquecer o professor sem podermos resolver o problema? Também não. Muitas vezes o professor é o único a quem ele pode recorrer. Então, o que fazer? Pedir ajuda ao professor. Se o aluno toma consciência e sabe que o problema é importante para seu aprendizado, não é ignorando o problema ou se afastando dele que vai resolver essa situação, porque afinal ele está ali para aprender. Então, ele pede ajuda ao professor. Não para que o professor venha resolver seu problema, mas para que o encaminhe para a solução, ajudando-o a raciocinar. É assim que a escola funciona, já que seu papel é ensinar. O mesmo acontece em relação à vida. Nesse sentido, a vida é uma escola que podemos tornar mais tranquila ou mais agitada, mais agradável ou menos agradável, dependendo de como vamos enfrentá-la. A doença faz parte da vida. Cedo ou tarde todos ficamos doentes. Algumas doenças são passageiras, outras crônicas e outras até fatais. Essa realidade não podemos mudar. Então não é difícil concluir que precisamos de ajuda, e é então que oramos
pedindo a Deus, não propriamente a isenção do problema, mas que nos ilumine o caminho, a fim de que saibamos encontrar o melhor caminho para resolvê-lo. É claro que na condição de crianças espirituais, gostaríamos que Deus nos libertasse de uma vez do desconforto da doença. Mas se formos conscientes do significado da vida, da razão por que estamos neste mundo, vamos pedir, sobretudo, iluminação. Por outro lado, não devemos esquecer que a medicina é o recurso mais adequado para o tratamento e até mesmo a cura de nossas doenças, e que é por ela que Deus sempre se manifesta para nos proporcionar o melhor. Nunca devemos negligenciar a saúde, contudo, pode chegar um momento, e esse momento vai chegar mais cedo ou mais tarde, que nenhum recurso humano será capaz de salvar a nossa vida. Por isso, devemos considerar que a doença é uma experiência válida no processo evolutivo do espírito, embora ninguém esteja disposto a recebê-la. Não temos dúvidas que em toda situação de doença sempre há intervenção da espiritualidade, mesmo nos casos em que a morte é inevitável. A prece é sempre recomendável, seja qual for o resultado, porque se ela não atinge o objetivo que queremos, certamente atingirá outro. Mas, às vezes, se verifica uma cura inesperada e muitas vezes inexplicável. Mesmo assim, sabemos que pelas leis da vida, a morte é inevitável. E se uma cura ocorrer, é para que reflitamos melhor sobre o que a vida está nos ensinando. Ademais, sabemos que toda cura é passageira. A cura real é a do espírito. É o livro Jules e Francine, autoria de Jorge Sincorá dos Santos, cujo telefone fixo 34710700, o celular 981792405 ou então o WhatsApp 997 51 23 97, todos com o DDD 14. De uma ouvinte que gosta de documentários sobre a natureza. Gosto de ver esses documentários, mas fico pensando comigo mesma por que os animais são tão violentos e se matam uns aos outros. Porque eles têm que matar para comer. As cenas de violência, mesmo entre animais, não me fazem bem. Mas eu pergunto, por que elas acontecem? Por que tem que ser assim? Reclamamos do ser humano, mas vemos a violência também entre os animais. Se Deus é amor, Ele não poderia ter criado um mundo sem violência? Na vida de Charles Darwin, o naturalista inglês que criou a teoria da evolução, nos meados do século XIX, conta-se um episódio curioso que ocorreu quando ele iniciava o estudo da evolução. Darwin costumava levar os filhos com ele para observar a natureza. Certo dia, quando acompanhado pela filha de 10 anos, em certo momento, os dois se depararam com uma cena de uma raposa que se preparava para abocanhar um coelhinho que se escondia entre as folhagens. A menina teve um ímpeto de correr e espantar a raposa para salvar o coelhinho. Mas o pai a deteve dizendo: "Deixa, filha. A raposa precisa se alimentar. Além disso, ela deve ter seus filhotinhos que esperam comida. Se ela não caçar o coelho, ela e os filhotes vão morrer de fome. É assim que funciona a natureza." A garota entendeu a explicação do pai, mas ficou questionando para si mesma: se Deus é bom, como pode permitir essa violência? Para que compreendamos a lei de Deus, precisamos estudá-la. E é isso que o Espiritismo nos propõe. Questões como essa que você formula, na verdade, nunca foram tratadas de uma forma objetiva pelas religiões, até porque, de uma maneira geral,
as religiões não concebem a lei da evolução. A Bíblia diz que os animais e os seres humanos foram criados prontos e acabados como o são hoje. Fala que o homem foi expulso do paraíso e precisou do trabalho para sobreviver, mas não explica porque uns seres precisam se alimentar dos outros. Afinal, caro ouvinte, nós, seres humanos, até hoje nos alimentamos de animais. E muitas vezes nem percebemos que somos os maiores predadores da terra, que matamos para comer. Não mais como a raposa, o leão ou o crocodilo, mas de forma um tanto velada, e encarregamos os matadouros e os frigoríficos para executarem as nossas presas, na maioria das vezes criadas somente para isso, e trazê-las devidamente preparadas para satisfazer nosso apetite. O primeiro impulso do ser vivo, desde os mais simples, como a ameba, até os mais complexos, como o homem, foi o alimento para a garantia da sobrevivência. E é claro, nas espécies inferiores não existe vida moral, nem o bem, nem o mal, de modo que os animais agem inteiramente por força do instinto. Mas, quando o processo evolutivo chega ao ser humano, milhões de anos se passaram. Aí então, temos condição de discernir para melhorar, a fim de atender não somente às exigências do estômago, mas principalmente aos sentimentos mais nobres que já podemos cultivar para aprendermos a respeitar e amar a natureza. É por isso que quando atingimos um determinado nível de compreensão do significado e do valor da vida, a violência nos causa repugnância, o mal nos confrange a alma. Contudo, para que pudéssemos chegar a este ponto, já vivemos e criamos situações tão violentas que hoje nos causariam vergonha. Todavia, todos esses passos, da indiferença ao amor, da brutalidade à brandura, da violência à ternura, da destruição à proteção, estiveram em nosso caminho de milhões de anos, até chegarmos ao que hoje somos, para que continuemos aspirando a uma condição espiritual cada vez mais próxima do ideal de amor que Jesus nos ensinou. Uma questão sobre o que podemos encontrar logo depois desta vida. Li num livro, disse um ouvinte, que o espírito acordou no outro mundo logo que morreu. Foi imediato. Em seguida, ele se encontrou entre vários parentes já falecidos que vieram recebê-lo e ainda chegou a assistir seu funeral. Minha dúvida é a seguinte: isso acontece com todos os espíritos ou só com os mais adiantados? De um modo geral, podemos afirmar que o espírito pode encontrar parentes e amigos durante ou logo após a desencarnação, como há inúmeros depoimentos nas obras espíritas, dependendo das circunstâncias, que são as mais variadas. No Espiritismo, dizemos que o espírito desencarnou quando o corpo não tem mais vida e houve um desprendimento total. Na ordem natural das coisas, portanto, a morte do corpo vem antes da desencarnação. Regra geral, estando sem vida o corpo, o espírito começa a se desprender, e isso pode durar horas. Parece que na maioria dos casos é assim. No entanto, cada caso é um caso. Falamos em termos gerais, pois existe uma série de variantes, dependendo do espírito e das circunstâncias como se deu a morte. Há espíritos que passam mais ou menos conscientes do estado de encarnado para o de desencarnado. Isso depende de cada caso, como dissemos. Para alguns, os mais esclarecidos e serenos, passar consciente para o mundo espiritual é bom e até prazeroso, principalmente se vem sofrendo muito. Para outros, principalmente os que carregam consigo os sentimentos de culpa, tomar consciência da morte e da desencarnação pode ser motivo até de desespero.
Portanto, o fato de tomar consciência da desencarnação em si parece não depender apenas do nível de elevação espiritual. André Luiz, em suas obras, principalmente em Obreiros da Vida Eterna, traz alguns interessantes relatos sobre detalhes da morte e da desencarnação. É comum o espírito passar para a vida espiritual em estado de confusão mental e permanecer assim por algum tempo, como se estivesse sonhando ou num pesadelo. Mas isso depende das suas condições íntimas, do mesmo modo que aqui na Terra sofremos alguns impactos emocionais quando passamos por uma situação inusitada. Um caso típico de desencarnação que não seria bom tomar consciência imediata da situação é a que decorre de morte por acidente ou por assassinato, devido ao impacto emocional negativo que a vítima sofre com a morte violenta. Nestes casos, temos visto comunicações de espíritos que tiveram morte violenta, mas que foram recolhidos no plano espiritual para tratamento de sonoterapia, com duração mais ou menos longa, dependendo de cada caso, antes de tomarem consciência do que lhes aconteceu. As mortes por suicídio certamente são as mais sofridas e por razões óbvias. Quando a morte resulta de uma doença prolongada, o processo de desencarnação pode ter início antes de consumar o óbito, pois ele resulta do enfraquecimento gradual do corpo. Essas informações estão bem claras no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, capítulo intitulado Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual, a partir da questão número 149. Como durante a vida terrena, o espírito está integralmente unido ao corpo. Seu desligamento se dá célula por célula, e quando há um espaço de tempo considerável, acontece de forma mais tranquila. Esse tipo de morte favorece a tomada de consciência do que está acontecendo, de modo que, nesses casos, é mais fácil o espírito estar desperto logo após a desencarnação. Contudo, devemos considerar que há espíritos que resistem à desencarnação, dificultando o seu desligamento do corpo. Isso geralmente acontece com as pessoas muito apegadas ao corpo ou aos bens que vai deixar na Terra, ou mesmo aquelas que estão angustiadas diante de problemas que ansiavam por resolver enquanto encarnadas e não tiveram tempo. Do mesmo modo, há espíritos que, mesmo desencarnados, ainda não sabem que deixaram esta vida, passando a viver estados de completa ilusão a seu respeito. Poderíamos enumerar outros casos, mas esses parecem os mais comuns. Como você pode perceber, desencarnar é um processo tão natural como encarnar, da mesma forma que nascer é tão natural quanto morrer. Para o espírito, que já atingiu um certo nível de esclarecimento, passar por essas duas situações, nascer e morrer, são oportunidades de novos aprendizados. E atenção, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro anunciado no início da edição, Jules e Francine, autoria de Jorge Sincorá dos Santos. Use o telefone fixo 34710700, o celular 981792405 ou então o WhatsApp 997-512397, todos os números com DDD 14. Existem muitas coisas a que às vezes não damos. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto.
Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, ainda sobre a influência dos espíritos. Vimos insistindo no fato de que os espíritos são apenas pessoas desencarnadas, inclusive familiares e amigos que já se foram. Eles já estiveram entre nós da mesma forma que nós, mais cedo ou mais tarde, estaremos entre eles. Sua influência sobre nós se dá em nível de pensamento, de mente para mente, pois esse é o único campo comum entre nós e eles. Os espíritos não têm influência direta sobre o mundo físico, da mesma forma que nós não agimos diretamente no mundo espiritual. Nosso único ponto de contato é o pensamento ou nossas criações mentais. Pensamento, sentimento, ideias e imaginação. Na questão 530 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos levianos e zombeteiros não podem suscitar pequenos embaraços que dificultam nossos propósitos e confundir nossas previsões? Em uma palavra, são eles os autores das chamadas pequenas misérias da vida humana? Preste atenção na resposta. Eles se comprazem com esses aborrecimentos que para vós são provas para exercitar a paciência, mas eles se cansam quando percebem que nada conseguem. Entretanto, não seria nem justo e nem certo acusá-los de todas as vossas decepções, das quais vós mesmos sois os autores pela vossa irreflexão. Se vossa baixela se quebra, é antes por causa de vossa imperícia do que pela atuação dos espíritos. Evidentemente, a ação dos espíritos sobre o mundo físico e a nossa ação sobre o mundo espiritual têm seus limites. Todos somos suscetíveis de influências espirituais, tanto boas quanto más. Mas somos nós que vamos definir a que tipo de influência estamos mais expostos. Como assim? Pelo tipo de vida que levamos, pelo padrão de nossa vida mental. Boa conduta atrai boa conduta. Maus pensamentos atraem pensamentos maus. É assim que funciona a lei de afinidade, de que Kardec trata em suas obras. Logo, a relação entre nós e os espíritos depende do campo mental que criamos no dia a dia em torno de nós e muitas vezes em nossa própria casa. Porém, os instrutores espirituais dizem que, embora haja influências espirituais em nosso dia a dia, não devemos atribuir todas as nossas dificuldades e contratempos apenas à ação de espíritos zombeteiros. Na maioria das vezes, os problemas corriqueiros que nos acontecem decorrem de nossa dificuldade de saber lidar com a vida e com as pessoas. Atribuir esses problemas à ação dos espíritos é querer fugir da responsabilidade que nos compete. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve o Momento Espírita ao vivo todos os domingos a partir das 11h30 aqui na Unirádio, sintonizando os 1060 kHz da emissora. Aguardamos sua comunicação, caro ouvinte. Você enriquecerá o programa enviando perguntas, questionamentos, comentários, sugestões. Anote nosso endereço eletrônico, nosso e-mail, momentoespírita@caminhodedamasco.org. Telefone ou traga pessoalmente o seu recado. Atividades do Caminho de Damasco. O Centro Espírita Caminho de Damasco, ainda fechado às suas atividades normais durante este período de quarentena, aguarda momento oportuno e seguro para retomar suas atividades presenciais.
Isso não impede que as pessoas que precisarem dos serviços do centro utilizem telefone ou os canais da internet, o site, o Facebook e o WhatsApp para se comunicar com seus dirigentes em caso de necessidade. E atenção para as reuniões virtuais do Caminho de Damasco nesta semana. Amanhã, segunda-feira, é dia de palestra às 20 horas com Ademir Bardella sobre o tema Os Sãos Não Precisam de Médico. Na terça-feira, às 19h30, estamos estudando os últimos capítulos do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Na quarta-feira, no mesmo horário, 19h30, estudo de iniciação à doutrina espírita. Na quinta-feira, às 19 horas, Evangelho no Lar. E na sexta-feira, às 20 horas, temos a leitura e estudo da obra No Mundo Maior, de André Luiz. Os integrantes desses grupos devem entrar no site www.caminhodedamasco.org. Os demais interessados devem entrar em contato para pré-cadastramento no celular 997-020977. Atividades do Caminho de Damasco que não sofreram interrupção neste período. Programa Momento Espírita, o Clube do Livro Espírita e a distribuição de mensagens a famílias enlutadas pelo Grupo Vida. Clube do Livro. O Clube do Livro Espírita de Garça está levando aos seus associados neste mês de agosto a obra Nada Resiste ao Trabalho, de Roosevelt Thiago e Giovanni Andrade, da editora Solidum. Trata-se de uma obra de reflexão para ser lida neste período de distanciamento social e que leva o leitor a avaliar seu desempenho ante os desafios da vida para a construção de um futuro melhor. Se você quer fazer parte do clube e receber um livro por mês em sua casa por apenas R$ 18, entre em contato com a Luciane pelo celular 986 130905. O Lar Meimei continua atendendo a dezenas de famílias, fornecendo-lhes mensalmente cestas básicas. E neste período incerto de redução de salários e desemprego, não poderia deixar de manter e incrementar seus serviços nesse sentido. Por isso, continua aceitando doações de gêneros alimentícios, material de limpeza, produtos de higiene ou outros produtos que possam socorrer as famílias que estão passando por sérias dificuldades financeiras. Você pode entregar sua doação na Rua 7 de Setembro, número 42, ou telefonar para o 3471-0604, falar com o M. Por outro lado, o Lar Meimei continua agradecendo as doações que vem recebendo de vários colaboradores neste período de crise da pandemia, ainda bastante incerto. Não resta dúvida de que o Lar Meimei, através de seus diretores e voluntários, sente-se apoiados e incentivados pela comunidade de Garça nesse trabalho de atendimento e, ao mesmo tempo, solidariza-se com o apoio e contribuição que as demais instituições assistenciais da cidade também vêm recebendo, numa demonstração de quanto é importante a participação direta da comunidade na solução dos problemas sociais. Programas de rádio. Todo sábado pela manhã, logo após o programa Polícia Notícia, primeira edição, a Unirádio apresenta a mensagem 5 minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. E aos domingos, por esta mesma emissora, às 14 horas, História de uma Mensagem, relatando fatos e analisando mensagens de entes queridos desencarnados recebidas por Chico Xavier. Biblioteca Batuíra. A Biblioteca do Centro Espírita Caminho de Damasco, como todos seus demais serviços, está suspensa neste período por força da necessidade e do cumprimento da lei. Porém, como todo domingo, a Sônia, responsável pela biblioteca, nos traz a mensagem da semana. Bom dia, amigos e ouvintes. Às vezes sinto uma dificuldade para colocar em palavras o que meu coração sente. Como é difícil dizer para alguém que sofre que a dor tem uma explicação. Minha vontade seria, em vez disso, dar um grande abraço e até chorar junto. Então, vamos fazer de conta
que estou aí, com você. Alguns livros cumprem o papel de dar ajuda, quando não existe alguém que possa fazê-lo, ou quando talvez não sabemos o que fazer por quem precisa de apoio num momento difícil. É esse o caso do livro Como Enfrentar Situações de Perda. Este livro nasceu da vontade da autora Celina Fioravanti de conversar com aqueles que acabaram de perder alguém muito amado. Um filho, um amigo, um pai. A morte é o tema central, mas não a morte experimentada como fim, mas vista como transição. O que fazer quando a dor da perda nos paralisa? Como conviver dia a dia com a ausência? Como ajudar aquele que acaba de desencarnar? O que fazer quando um espírito se revolta com sua morte física? O que acontece na hora do desencarne? O reencontro é possível? Estas e outras perguntas encontram esclarecimentos nas páginas de Como Enfrentar Situações de Perda, cuja principal lição está na verdade de que a vida continua sempre, para quem vai e para quem fica. Um livro especial, onde você encontra explicações, orientações, exercícios, orações, enfim, um abraço apertado para tentar amenizar a sua dor. Te esperamos aqui, na Biblioteca Batuíra, e aí trocarmos, pessoalmente, um abraço fraterno. Até semana que vem. Conforme anunciamos no início desta edição, passamos ao sorteio do livro Jules e Francine, autoria de Jorge Sincorá dos Santos, entre os ouvintes que nos telefonaram hoje durante o programa. O livro sai, atenção, para a ouvinte Elisete de Moraes Leão. Parabéns, Elisete de Moraes Leão, você acabou de ganhar o livro e venha buscá-lo aqui na portaria da Unirádio durante esta semana, no horário comercial. E estamos encerrando mais uma edição de Momento Espírita. Muito obrigado, ouvinte, pelo prazer de sua companhia. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos os que nos têm acompanhado nas manhãs de domingo aqui na Unirádio. Para encerrar a edição de hoje, convidamos você para ouvir conosco mais uma mensagem da espiritualidade na voz de Chico Xavier. Teu livro, A Existência na Terra, é um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página, cada hora é uma afirmação de tua personalidade através das pessoas e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno de teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira, em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista e em cada demonstração de tua alma, gravas com tinta perene a história de tua passagem. Nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não desprezes a companhia da indulgência através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor em derredor do próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo-a
em compêndio de auxílio e de esperança para quantos te seguem os passos. Vive com Jesus na intimidade do coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia, e o livro de tua vida transformar-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos.